Malheiros TV, estamos aqui de volta para o nosso clássico Giro pelo Mundo, cada vez mais felizes com as mensagens de apoio que a gente tem recebido de vocês. E hoje a gente vai falar de um país vizinho nosso que está vivendo uma grande crise política. E olha que tem dedo brasileiro nessa confusão, hein? Hoje a gente vai falar da crise no Peru, depois da vinheta. Para entender a crise do Peru, é preciso entender o quão polarizado politicamente o país está. As pessoas parando de se falar, o aumento do ódio, grupos de família sendo abandonados, muita coisa que aconteceu aqui no Brasil também. Além disso, grandes figuras políticas do país estão condenadas ou sendo investigadas, como no Brasil também. E esses escândalos de corrupção envolvem a empresa Odebrecht e a Lava Jato. Peraí, Malheiros! Odebrecht, Lava Jato? Você falou que esse canal aqui era um canal de política internacional. Tá fazendo confusão aí. Então, eu não tô fazendo confusão não. É que os políticos e empresários brasileiros têm um talento internacional para maracutaias. Com esse mindset empreendedor, depois de vários brainstorms, eles juntaram todo o know-how na roubalheira para dar um turnover nas suas atividades do crime e aumentar o network. Gostaram dessa piada de coach? Muita gente esquece disso, mas a Operação Lava Jato investigou esquemas de corrupção no Brasil que se espalharam por vários países. Na verdade, o Correio Brasiliense chegou a falar em 49 países que tiveram algum tipo de relação com os esquemas brasileiros, incluindo, é claro, o nosso vizinho Peru. Segundo a investigação, em aproximadamente 9 anos, quase 30 milhões de dólares foram passados para funcionários do governo peruano. E para quê? Para quê esse agrado? Para que as empresas brasileiras envolvidas fossem escolhidas nas licitações públicas. Resultado disso, todos os presidentes peruanos do século estão presos ou sendo investigados por corrupção. O Peru é tipo o Rio de Janeiro da América do Sul. A uruca é tanta que parece que quem sobrou não quer nem mais sentar na cadeira oficial. É sério, eu vou explicar isso melhor. Mas para falar de como a situação chegou ao nível caótico de hoje, a gente vai fazer como já é de costume nesse canal. Vamos começar do começo. Em 2016, o país teve eleições muito disputadas, muito mesmo. Para você ter uma ideia, o presidente Paulo Kuczynski, ou PPK, como ele é conhecido, venceu o segundo turno com 50,12% dos votos. Tipo, passou raspando ali. E a concorrente, a Keiko Fujimori, ficou com 49,87% dos votos. Galera, isso foi praticamente um empate e Fujimori prometeu uma oposição super forte contra o presidente PPK. Agora, uma curiosidade que muita gente já deve estar começando a se perguntar é que Keiko Fujimori é filha de um presidente muito famoso e muito forte no país, que vocês já devem ter ouvido falar, Alberto Fujimori, que também está preso. Voltando ao tema, o presidente Pedro Kuczynski teve de fato uma forte oposição e muita dificuldade para conseguir governar e para se manter no poder. E aí, o que ele fez para conseguir governar? Conversou? Desenrolou com a oposição? Fez política? Errou! Não. Ele montou um esquema de compra de votos porque era muito mais fácil. É só deixar lá no débito automático e pronto. A verdade, meu amigo, a verdade é que nem o boletim da escola. Pode demorar, mas um dia chega. O mensalão do presidente PPK foi descoberto no mesmo momento que explodiu o escândalo de corrupção entre ele e a Odebrecht. Ou seja, o presidente estava todo errado. Clima zero para continuar no poder. E quando o Congresso peruano já estava pronto para iniciar o processo de impeachment, ele decidiu renunciar. Uma saída à la Richard Nixon. Vocês lembram dele? O presidente americano que também renunciou. A gente já falou dele no vídeo sobre a Vaza Jato e o caso Watergate. O card vai aparecer aqui em cima. Clica aí para assistir depois. Voltando ao Peru, depois da renúncia do vice, Martín Vizcarra assumiu o poder. E juntamente com uma nova vice, Mercedes Araoz. O novo governo chegou no meio de 2018, criando um programa de combate à corrupção e à aproximação entre os poderes. Mas essa proposta de lua de mel não durou muito. Por outro lado, a popularidade de Vizcarra cresceu muito e ele passou a ter um grande apoio de parte da população. Mas, como tudo muda um dia, uma enorme confusão estava para acontecer. Em julho de 2019, ano passado, deveriam ser mudados 6 dos 7 juízes do Tribunal Constitucional peruano, uma corte que é tipo o STF deles, ou seja, praticamente um novo poder judiciário no país.
Lá, a função de escolher os novos representantes é do Congresso, mas o presidente Vizcarra lançou um pedido no Congresso para que essa nomeação passasse a ser dele, do presidente. Tipo uma reforma política a jato no país. É óbvio que o Congresso não aprovou, mas a jogada política não parou por aí. O pedido de Vizcarra foi feito em uma medida política chamada de moção de confiança. Essa moção é como se fosse uma ferramenta para testar se o Congresso e o presidente podem confiar um no outro. Para você ter uma ideia da força dessa ferramenta, quando um pedido desses não alcança a maioria para ser aprovado, é comum o presidente mudar todos os ministros. Tipo, sai todo mundo, troca o time todo. E o pior ainda está por vir. Se durante um mesmo governo duas dessas moções de confiança forem negadas, o presidente pode puxar o artigo 134 da Constituição, simplesmente fechar o Congresso e pedir eleições para montar um novo até o término do mandato. Olha que doideira! Olha o nível de poder do presidente no sistema peruano. É de mais de 8.000! Existe um limite para o Congresso se opor à opinião do presidente, senão ele manda trocar todo mundo. Esse é o momento que você já está pensando assim, ué, não é possível que o cara fechou o Congresso. Mas sim, é isso, o cara fechou o Congresso e essa nem é toda a confusão. O Congresso, já fechado, definiu que o seu fechamento foi ilegal por dois argumentos. O primeiro é que o pedido de moção de confiança não foi negado. E isso é verdade. O Congresso não negou, mas o Congresso se fez de bobo, ignorou o pedido e votou nos magistrados do judiciário de qualquer jeito. Ou seja, eles fizeram o que o mundo todo está fazendo hoje com Donald Trump. Deixaram falar sozinho. É claro que o presidente Vizcarra ficou fulo da vida e encarou isso como uma negação. O segundo argumento é que o presidente só teve um pedido de moção negada. E para o fechamento, eles precisariam de duas negativas. Mas o Congresso já tinha negado uma vez, enquanto o presidente ainda era o PPK. E por isso o governo alegou que essa era a segunda vez. Aí nesse momento você pensa, meu Deus, quanta confusão. Mas ainda tem mais. O Congresso, esse que foi fechado, disse depois que o seu fechamento foi ilegal, como eu já falei. E ainda decidiu afastar o presidente Vizcarra por incapacidade moral. E nomearam a vice, Mercedes Araoz, nova presidente do Peru. Olha que bagunça! No mesmo dia, o Peru tinha um congresso legislando fechado e dois presidentes. Tem noção disso? Nem os roteiristas de House of Cards podiam criar uma trama dessa, só coisa da América do Sul mesmo. Para completar essa incrível confusão política, Mercedes Araoz, a vice, foi empossada pelo presidente do Congresso e renunciou ao cargo pedindo novas eleições. Também, depois de ver todo mundo saindo de lá direto para a cadeia, quem é que vai querer assumir essa bucha? Depois de toda essa trama política, Vizcarra se manteve no poder por conta do apoio das Forças Armadas e do amplo apoio da população, que reconhecia ele e não o Congresso como o poder em atividade. Aí você me pergunta, mas então acabou tudo bem para o Vizcarra, né? Por um tempo, a gente pode dizer que sim. A popularidade dele bateu 65%, e isso é bem alto. No Peru, os políticos não podem se reeleger no mandato seguinte. Eles precisam esperar um outro governo assumir para poder voltar depois. Como o governo está marcado para terminar em 2021, muita gente já estava falando do Vizcarra como presidente em 2026. Olha que moral o cara tava. Parecia que ele ia ficar de boa para sempre. Mas, como diria o poeta, o para sempre sempre acaba. Em 2020, explode a pandemia do coronavírus e o Peru começa a desandar. A postura neoliberal do país trouxe algum crescimento econômico nos últimos anos, mas esvaziou muito o papel e o poder do Estado. Quando explodiu a pandemia, os rentistas ficaram tomando uísque e o nível de pobreza do país disparou. Pressionado pelos empresários, Vizcarra decidiu interromper a quarentena antes da hora para salvar a economia. Parece até alguém que a gente conhece, né? Pois é, mas o Peru passou a registrar mais de 35 mil mortes, com uma população muito menor que a brasileira. E esse número pode ser ainda bem maior. De acordo com a Sinadef, uma plataforma de registros mais veloz do que aquela que contabiliza os dados da pandemia, esse número é de 60 mil pessoas, que com a população de pouco mais de 30 milhões, alcança uma das maiores taxas de mortalidade do mundo. E aí, caos completo, sistema de saúde precário, muito precário, informalidade gigantesca e o governo ainda se recusou a criar um programa de ajuda financeira, tipo o auxílio emergencial aqui do Brasil. Pronto.
uma situação crítica se instalou no Peru. Some isso às denúncias de propina enquanto Vizcarra ainda era governador, aos áudios vazados em que ele foi pego combinando um esquema corrupto para a ocupação de cargos públicos e já era. A imagem daquele cara que era o representante da luta contra a corrupção cai por terra de uma forma bem complicada. As tentativas do Congresso de derrubar Vizcarra foram inicialmente frustradas, mas no último dia 9 de novembro, Vizcarra foi retirado do poder e uma juíza ainda o obrigou a não sair do país por 18 meses para permitir as investigações. É claro que a parte da população que o apoia foi às ruas e protestos, enfrentamentos e todas as variáveis possíveis estão rolando por lá agora. Depois da vice desistir, Manuel Merino, chefe do parlamento, assumiu a presidência do país. Mas depois de apenas 6 dias no cargo, ele também pediu boné e saiu fora. No dia 16, agora, eu não disse que a bruxa estava solta? Bom, eu espero que esse vídeo ajude vocês a entenderem um pouco mais as notícias que estão rolando sobre essa situação. A gente vai ficar de olho nos desdobramentos dessa história para trazer tudo aqui para vocês. Um beijo e até a próxima semana aqui na Malheiros TV. Peraí, não posso esquecer. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa um biscoito, qualquer coisa. A gente adora, é importante. Valeu, um beijo, até semana que vem.